Queridos, a paz do Senhor Jesus, tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Isso aqui quem vos fala é o pastor Jonathan Oliveira, da Assembleia de Deus Palavras de Vida. Hoje nós estaremos iniciando um projeto intitulado Sábados da Palavra, onde estaremos juntos aqui aos sábados refletindo e se nutrindo da Palavra de Deus. Para iniciarmos esse projeto, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Nós vamos falar sobre como superar as dores do passado. Talvez você carregue dentro de você traumas terríveis, feridas profundas, que ainda não foram curadas, que ainda não foram cicatrizadas. E Deus me traz aqui, através dessa mídia social, essa rede social, para te ajudar com uma palavra, para te mostrar o caminho, para te mostrar o norte. E eu quero ser esse porta-voz de Deus para você, neste momento. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você está em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e versículo de número 10, que diz assim: Ora, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Como superar as dores do passado? Como cicatrizar as feridas do passado? Como se curar das decepções do passado, dos traumas que vivenciamos? O passado, você precisa entender isso. O passado pode nos influenciar mais do que gostaríamos. Não é à toa que há pessoas que vivem no presente, mas com o coração no passado. E quem vive no presente, com o coração no passado, jamais poderá descobrir o que Deus tem preparado para ele ou para ela no futuro. Então, o passado pode nos influenciar mais do que gostaríamos. Há dores do passado que muitas vezes não conseguimos superar. Há feridas na alma que demoram a sarar. Há traumas que se recusam a ir embora e, pior, se levantam como um fantasma para nos atormentar. No livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e versículo de número 10, lemos a história de Jabes, ou Jabes, um homem que superou as dores do seu passado. A Bíblia diz que ele foi mais nobre do que seus irmãos, porque não se conformou com a decretação da derrota em sua vida. O segredo é você não se conformar com o decreto de derrota, com o decreto de perda, com o decreto de decepção que
colocaram sobre a sua vida, ou que você mesmo colocou sobre você. A Bíblia diz que sua mãe lhe deu esse nome, Jabes, ou Jabes, porque com dores o deu à luz. Muito embora Jabes estivesse carimbado por um passado de dor, ele reagiu a essa situação e superou completamente esses traumas. A palavra trauma é uma palavra que vem do grego, que significa feridas ou ferida. Uma pessoa traumatizada é uma pessoa ferida, machucada. E o que eu acho interessante é que a solução para a restauração de Jabes não veio da psicologia de autoajuda. Pelo contrário, a ajuda para ele, a solução, veio justamente do alto. Ele invocou o Deus de Israel e dos céus brotou a sua cura. Ele está diante de um momento caótico. Ele está diante de um momento triste. Ele está diante de um decreto de derrota. Mas ele não se conforma com esse decreto, a ponto de ir até Deus, porque ele entende que o decreto, o jugo de derrota que estava sobre a sua vida, só poderia ser removido com as mãos poderosas do Senhor. Jabes fez 4 coisas para superar as dores do seu passado. A primeira coisa que ele fez: ele clamou pela bênção de Deus. Olha o que o texto diz: ó, tomara que me abençoes. Em vez de olhar pelas lentes do retrovisor, ferido pelas lembranças amargas do seu passado, Jabes olhou para o alto e rogou a bênção de Deus. Em vez de viver preso nas correntes da amargura, curtindo os traumas da sua infância, ele buscou a Deus e rogou sua bênção. Ele reagiu. Ele não se permitiu vencer por um decreto de derrota que colocaram sobre ele. Ele não se conformou com o caos. Ele sacudiu o jugo do passado. Ele entendeu que sua vida não precisaria ser uma jornada de dor, mas uma caminhada sob a bênção de Deus. De modo semelhante, também podemos buscar a bênção de Deus em vez de vivermos prisioneiros de um passado de dor, de aflição, de angústia e de decepção. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que pedem e recebem, que batem, se abrem, que buscam, encontram. Aqueles que se chegam a Ele com o coração quebrantado não sairão de mãos vazias. Deus é a fonte de todo o bem, dele procede toda a boa dádiva. Dele é que emana o bem, a paz, a felicidade. Esse camarada, ele não se conforma. Ele não se deixa vencer por causa de um decreto negativo. Talvez alguém disse para você: esse camarada não tem mais jeito. Essa camarada não tem mais jeito. Esse homem não tem mais jeito. Essa mulher não tem mais jeito. Eu lembro que quando eu era pequeno,
Eu andava muito com a minha mãe, ela me levava de forma obrigatória para ir para as vigílias, para os montes lá em São Paulo. E em um desses dias, Deus usou alguém em uma daquelas vigílias. E esse alguém colocou as mãos sobre a minha cabeça, olhando para minha mãe, minha saudosa mãe, e disse: eis que eu o levantarei para ser um ministro no meu altar, para ser um pastor do meu rebanho. Eu tinha 8 anos de idade. O tempo se passou. Eu fui crescendo, um pouco rebelde. E um dia alguém disse para minha mãe: esse menino vai dar para o que não presta. Esse menino vai ser ninguém. Eu vou visitar esse menino no presídio. Quando a minha mãe ouviu essas palavras, ela olhou para aquela pessoa e disse: está repreendido em nome de Jesus. Deus fez uma promessa ao meu filho. Ele não será bandido. Ele não será um prisioneiro. Ele será um pastor, um ministro no altar do meu Deus. Alguém que quis pôr sobre mim um decreto de derrota. Alguém quis pôr sobre mim um decreto de desgraça. Mas Deus, com muita sabedoria, levantou a minha mãe e aquele decreto foi quebrado, veio abaixo, foi dilacerado, despedaçado. É o que Jabes faz. Ele não quer viver sob uma maldição. Ele não quer viver sob uma caminhada de dor, de sofrimento, de angústia. Ele não quer viver sob um decreto de perda, de destruição, de dor. Ele diz: eu não aceito esse decreto sobre a minha vida. Eu não vou viver uma caminhada de dor, eu vou viver sob a bênção de Deus. Eu não sei qual foi o decreto de derrota que impuseram sobre você. Eu não sei qual foi a maldição que jogaram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, mas uma coisa eu posso te garantir: o sangue de Jesus tem poder para despedaçar toda a maldição lançada contra nós. Segundo lugar, a segunda coisa que Jabes fez para superar as dores do seu passado: ele clamou pela prosperidade de Deus. Olha o que ele diz: e me alargues as fronteiras. Jabes não se encolheu diante de um passado de dor, mas olhou para a frente e avançou com mais ousadia. Ele não quis ser influenciado pelos acontecimentos dolorosos do ontem, mas ser um influenciador no futuro. Você escolhe o que você quer. Você quer viver sob influência de um passado negativo ou você quer influenciar o futuro? Você quer ser influenciado ou você quer se tornar um influenciador? A escolha é sua. Ele quer mais, ele quer avançar, ele quer ir além. Jabes quer mais espaço, mais influência, mais oportunidades para ser uma bênção nas mãos de Deus. Jabes é um homem com a visão do farol alto.
Ele quer mais, ele quer avançar, ele quer território, ele quer conquistar. Em vez de ficar lamentando os seus pesares nos vales da vida, ele sobe nos ombros dos gigantes para divisar horizontes ainda mais largos. Não podemos limitar os recursos ilimitados de Deus aos nossos horizontes limitados. Vou repetir. Não podemos limitar os recursos ilimitados de Deus aos nossos horizontes limitados. Deus pode nos levar além. Ele pode nos conduzir a uma vida mais altaneira. Podemos ser cheios do Espírito. Podemos tomar posse da vida eterna. Podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Podemos usufruir a alegria indizível e cheia de glória. Podemos conhecer a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Podemos transbordar da palavra. Podemos ser mais usados nas mãos do Altíssimo. Você que escolhe. Vai ficar chorando nos cantos? Vai ficar se vitimizando? Ou você vai erguer a cabeça e correr atrás do que você acredita? A escolha é sua. Terceira coisa que ele fez para superar: ele clamou pela presença de Deus. Jabes continuou: que seja comigo a tua mão. Ele não quer apenas as bênçãos de Deus, ele quer sobretudo o Deus das bênçãos. O doador é mais importante do que suas dádivas. O abençoador é mais importante do que suas bênçãos. Mais do que coisas, Jabes anseia por Deus. Mais do que a ajuda dos homens, ele queria a mão de Deus conduzindo sua vida. Para superar as dores do passado, nós precisamos da presença de Deus e da fortaleza do seu braço para nos sustentar, para nos levantar. Sem as mãos poderosas de Deus, nós não conseguiremos. Nós não avançaremos. Nós não conseguiremos conquistar aquilo que desejamos, que ansiamos. Se Deus não estiver conosco, nós não sairemos do lugar. Hoje, vivemos uma espiritualidade focada no homem. É uma espiritualidade antropocêntrica. As pessoas correm atrás das bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Buscam a Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode dar. Jabes ansiava pela presença de Deus, ele suplicava pela direção de Deus, ele sabia que somente a presença de Deus poderia reverter o quadro sombrio da sua vida. Sem a presença de Deus não somos nada. Esse camarada tem a inteligência e a sabedoria para entender que o decreto de maldição sobre a sua vida só poderia ser anulado, quebrado, arrebentado, desfeito, se ele estivesse assim com Deus. Se ele estivesse próximo de Deus. Se ele se chegasse a Deus. Se ele se voltasse para Deus. Talvez você não conseguiu vencer ainda essas coisas porque você não parou para entender isso. Ah, porque eu não consigo vencer essa crise conjugal. Porque eu não consigo
vencer esta crise ministerial, essa crise financeira? Porque eu não consigo sair da lama? Porque eu não consigo me despir de tudo aquilo que atrapalha a minha vida de progredir, de avançar? É porque você ainda não chamou Deus para essa batalha. Você ainda não chamou Deus para abrir os caminhos, para tirar os fardos, para quebrar as algemas, as correntes, os grilhões. E Deus está te dizendo: eu estou aqui, pode contar comigo. Eu não te abandono, eu não te deixo, eu não abro mão de você. Eu estou do seu lado. Podem todos virarem as costas para você, te abandonar, te rejeitar, mas Deus jamais irá te abandonar. A quarta coisa que ele fez, que Jabes fez, foi que ele clamou pela proteção de Deus. Olha o que ele diz, ele conclui dizendo: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes entende que a vida é cheia de perigos. Vida cristã não é uma estufa espiritual, não é um parque de diversão. Não somos blindados, nem estamos numa redoma de vidro. Estamos cercados de perigos. Há inimigos de fora e temores de dentro tentando nos manter prisioneiros no calabouço do medo. Mas precisamos ter em mente que a vida, ela não se processa em um parque de diversões, mas num campo de batalha. É luta, é batalha, é peleja todos os dias. Jabes anseia pela proteção divina. Ele deseja a proteção tanto do maligno como da aflição provocada por ele. E é interessante que a mente de Jabes está aberta para que o Espírito Santo revele para ele o que ele precisa, o que ele necessita para que o jugo seja removido, o fardo seja retirado e ele possa viver uma vida triunfante. Ele já pediu para que a presença de Deus estivesse com ele. Ele já clamou pela prosperidade de Deus e pela bênção de Deus. Agora ele está pedindo a proteção de Deus. Lá nos Salmos 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é meu escudo e broquel. Não temerei espantos noturnos, nem pestes que andem na escuridão, nem mortandades que assolem ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Jabes, tanto como o salmista, está pedindo a proteção de Deus para que ele viva triunfantemente. E é interessante que a breve, mas intensa biografia de Jabes termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Deus deu para ele o que ele havia pedido. Deus o presenteou com aquilo que ele havia clamado, que ele havia pedido, que ele havia desejado. E deixa eu te dizer uma coisa. Comigo e com você não será diferente. O Deus que respondeu às orações de Jabes é o mesmo Deus que quer e que pode responder às suas orações. Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre morada no seu coração e frutifique e floresça para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.